Olá, tudo bem? Nós vamos falar para você hoje um pouquinho sobre um assunto bastante recorrente dos vestibulares, que são os ciclos biogeoquímicos, e entre eles o ciclo do carbono. Aqui, de maneira muito simples, esquematizado na lousa, tá? O carbono é um elemento que cicla na natureza, basicamente em dois processos: o processo de respiração celular e o processo de fotossíntese. Então veja bem, tá? Aqui eu tenho um vegetal qualquer, aqui eu tenho um ambiente aquático, onde nesse ambiente aquático eu vou encontrar uma grande quantidade de algas microscópicas que estão flutuando na água, totalmente submersas, que vão fazer parte do chamado fitoplâncton. Por meio do processo fotossintético, tá? Essas plantas e essas algas fazem um sequestro do carbono, ou seja, eles retiram o carbono do ar atmosférico, tá? Na forma de gás carbônico, e esse gás carbônico ele é utilizado no processo fotossintético para que essas plantas produzam a sua matéria orgânica na forma de amido e depois, tá? Vai ficar armazenado nesses vegetais. Porém, tá? As plantas e as algas também fazem a chamada respiração celular. Parte desse carboidrato presente nesse vegetal ou nessa alga, por meio da respiração celular, elimina, no caso, o gás carbônico para a atmosfera, consumindo, no caso, o oxigênio. Agora, no processo do ciclo inteiro, você também vai ter o zooplâncton, que é a parte heterotrófica do plâncton, que por meio da respiração, tá, está consumindo o oxigênio, veja, e está eliminando o gás carbônico para a atmosfera. Outra coisa interessante é a queima de combustíveis fósseis, tá? A queimada, ou a queima de combustível fóssil, por exemplo, o petróleo, faz com que ocorra a liberação, né, no caso, de gás carbônico para a atmosfera. Por que o carbono ele torna a água mais ácida? Porque a concentração elevada de gás carbônico nos ambientes aquáticos, esse gás carbônico ele vai reagir com a água, tá? E essa reação, tá, dá como resultado final a formação de H2CO3, ou ácido carbônico, que é um ácido fraco. Então ele rapidamente ele vai ionizar, formando o HCO3-, ou seja, o íon bicarbonato, mais uma grande concentração de íon H+. E é essa concentração elevada de íon H+, que acaba acidificando estes ambientes aquáticos. Em cima disso, o examinador ele faz dois questionamentos para o candidato. Primeira questão: cite a principal ação antrópica, ou seja, relacionada ao ser humano, que contribui para o aumento da emissão de gás carbônico para o mundo. Por que esse aumento de gás na atmosfera eleva a temperatura global? A principal atividade na produção de gás carbônico para o ambiente, ligada diretamente à espécie humana, é a queima de combustíveis fósseis. A partir do momento que você tem uma área de queimada, o uso indiscriminado, tá, de desmatamento de queimada, você não tem quem retire mais o gás carbônico da atmosfera e você tem uma emissão muito grande. A concentração elevada de gás carbônico na atmosfera, associada ao gás metano e ao vapor d'água, faz com que, tá, o calor do planeta, o planeta vai ser aquecido, tá, e esse manto de gás carbônico, esse manto formado pelo gás metano e também pelo vapor d'água, impede a irradiação de calor. É a mesma coisa que você entrar num carro, deixar os vidros fechados e expor esse carro ao sol. O calor vai entrar, só que ele não consegue se dissipar. Isso que leva ao aquecimento global, ou seja, uma mudança climática e a elevação do nível de temperatura de todo o planeta. Nos ambientes aquáticos, quer seja ele um ambiente marinho ou um ambiente lucícola de água doce, existem três comunidades muito presentes. As comunidades são divididas em organismos planctônicos, organismos bentônicos e organismos nectônicos. Vamos classificar. O que vem a ser um organismo planctônico?
O plâncton ele é formado de um conjunto de organismos que está flutuando na água, totalmente submersos. Não apresentam natação ou, se apresentam, essa natação é ineficiente. Portanto, o organismo, embora se locomova, ele é vencido por os mecanismos de ondas, de correntes e de marés. Tá? Esse plâncton ele é subdividido em duas categorias. Nós temos a porção autotrófica do plâncton, que está diretamente relacionado à grande produção de matéria orgânica nos ecossistemas aquáticos. É formado, portanto, o plâncton do chamado fitoplâncton. E o que vem a ser o fitoplâncton? Como eu já disse, a porção autotrófica, representado por algas, como por exemplo diatomáceas. Já esse plâncton também tem a parte heterotrófica, onde eu tenho os primeiros organismos consumidores do fitoplâncton, representados por indivíduos adultos, como por exemplo esse microcrustáceo, tá? E por uma larva, por exemplo, de um peixe, tá? Representado por essa sardinhazinha na fase larval. Esses organismos vão fazer parte do chamado zoo, olha só, corresponde ao zooplâncton, ou seja, os organismos heterotróficos. Já, tá? Quando esses organismos eles crescem, eles podem mudar de ambiente, como por exemplo, eles podem ir para o bento ou podem ir para o nécton. O que significa ser um organismo bentônico? O organismo bentônico é aquele que sempre estará apoiado junto ao substrato, apoiado junto ao fundo. Existem dois tipos de fundos nos ambientes aquáticos. O fundo consolidado, uma pedra, uma rocha, e o fundo inconsolidado, a areia, o lodo. E nesses ambientes, as espécies bentônicas estão apoiadas de duas formas. Elas podem ser fixas, como por exemplo uma esponja do mar, representando um animal césseo, bentônico césseo, ou ela pode se locomover nesses ambientes. Portanto, como um camarão, que é um animal bentônico vágil, que vaga junto aos fundos oceânicos. E existe uma terceira categoria de organismos, que são chamados de organismos nectônicos, que fazem parte do nécton. Esses organismos, eles apresentam natação eficiente, quando, na maioria das vezes, estão sob a sua forma adulta, visto que, por exemplo, esta lula, um dia, ela fez parte do plâncton, quando ela estava na sua forma larval. Já na sua forma adulta, ela nada com eficiência, vence ondas, vence correntes, vence marés, representado aí pela a totalidade dos peixes, né, tanto cartilaginosos como ósseos, e também temos aqui os mamíferos aquáticos, representados por uma orca, por um golfinho, por uma baleia. Considerando as comunidades marinhas, bentos, plâncton e nécton, qual delas fixa o gás carbônico do ambiente? Justifique sua resposta. A fixação, tá, do carbono no ambiente é promovido pelo processo de fotossíntese. E os organismos que são fotossintetizantes em maior quantidade nos ecossistemas aquáticos, são os organismos do fitoplâncton. Embora, tá, o candidato poderia também acrescentar a presença, olha só, de algas marinhas que ficam presos aos construções rochosos. Então isso aqui faz parte do chamado fitobento. Entretanto, tá, a maior fixação se dará por meio do fitoplâncton.